Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 20. Se você encontrou, por favor, diga amém. Amém. Diz assim a epígrafe do texto: a ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Repitam comigo, por favor: lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Diga de novo: lençóis. E que o lenço, agora por favor diga lenço, que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, diga lençóis, mas enrolado num lugar à parte. E então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Antes de assentar-se, se isso não te constranger, diga para a pessoa que está ao seu lado essa frase, por favor: os lençóis estão no chão, o lenço está dobrado, ele vai voltar. Tome o seu assento, por favor. Esse lugar está tomado pela presença de Deus. Os louvores aqui ministrados, não temos dúvidas que chegaram até o trono da glória do Deus Todo-Poderoso. Tinha razão o salmista quando disse que Deus habita no meio dos louvores. O verbo habitar é diferente do verbo passear. Passear é passar de vez em quando. Agora, habitar é ter uma morada permanente. Sempre onde houver adoradores adorando e louvando ao Senhor, Ele habita no lugar da adoração. Então podemos afirmar esta noite de que Deus está presente neste santuário. A segunda noite de comemorações pelos 87 anos da ADBlu. Eu tive o privilégio de fazer uso da palavra ontem à noite neste altar e falamos sobre o tema: aconteça o que acontecer, não olhe para baixo. E Deus falou conosco de uma forma muito direta. E orando esta tarde e pedindo ao Senhor uma palavra. Alguém pode perguntar: mas para orar ou para pregar preciso orar? Para pregar se deve orar. Porque não obstante de estar com 40 anos de idade, pastorear igrejas, presidir um campo, ministrar a Bíblia Sagrada desde os meus 13 anos, então já são 27 anos pregando, eu entendo que pregar não é ter horas de púlpito, assim como um habilidoso piloto tem horas de voo na sua aeronave. Pregar não é ter horas empunhando um microfone, assim como um habilidoso motorista segura o volante do seu carro. Pregar não é prática.
Pregar é depender única e exclusivamente do Deus que está assentado sobre o trono. Porque aquilo que Ele não fizer, ninguém mais fará. Mas eu tenho certeza que aprouve a Deus falar conosco aqui esta noite mais uma vez. E quando eu fui falar com o Senhor, Deus levou-me ao capítulo 20 do Evangelho escrito por João. E eu comecei a olhar para os detalhes desse texto, e dois detalhes me chamaram a atenção: um lençol e um lenço. O que isso tem a ver com o arrebatamento da igreja? Tenha paciência e me deixe explanar um pouco daquilo que Deus compartilhou com minha alma para dizer-lhes esta noite. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada em seus 66 livros, 39 livros veterotestamentários e 27 livros neotestamentários, entendemos de uma vez por todas que a Bíblia é um livro cristocêntrico. Isto quer dizer que Cristo é o centro das Escrituras, que Cristo é o tema central e primordial da Bíblia Sagrada. Se fôssemos fazer um estudo sistemático, com certeza iríamos alguns meses estudando sobre os livros da Bíblia apontando para Cristo, tanto os do Antigo Testamento quanto os do Novo Testamento. Se a Bíblia é um livro cristocêntrico, e ela é, e se Cristo é o centro das Escrituras, entendemos que a Bíblia aponta para Jesus, o Senhor de tudo e o Senhor de todos. Isto posto, entendemos que o Evangelho não poderia ser diferente, porque não há Evangelho sem cruz. E se não há Evangelho sem cruz, também não há Evangelho sem Cristo. Costumamos afirmar que na Bíblia há 4 evangelhos no plural. Mas isso é uma forma de linguagem, porque a Bíblia não tem 4 evangelhos. A Bíblia tem um evangelho apresentado de 4 formas. E quando eu digo que a Bíblia é um livro cristocêntrico, e para que entendamos, ainda que de forma sucinta, o porquê um evangelho apresentado de 4 formas, eu vos convido a irem comigo ali nas margens do rio Quebar, exatamente num período conhecido como o cativeiro babilônico, quando, por permissão de Deus, perceba a expressão usada, permissão, vem do verbo permitir. Deus permitiu que um imperador ímpio, chamado Nabucodonosor, imperador de Babilônia, chamasse o seu capitão da guarda, Nebuzaradã, e desse a ele uma ordem: invadam Jerusalém, queimem os muros, derrubem os portões, e traga o povo hebreu cativo para a Babilônia. Mas perceba o que disse, primeiramente, por permissão de Deus, porque se Deus não permitir, ninguém toca no seu povo. E por que Deus permitiu? Uma ação disciplinadora para a nação. Então Nabucodonosor chama Nebuzaradã, a guarda babilônica, o exército babilônico invadirá Jerusalém. Deus havia levantado o profeta Jeremias, cujo nome quer dizer Jeová é alto, dizendo ao seu povo: convertam-se, voltem para mim, porque senão vocês precisarão passar pelo cativeiro. Mas eles não deram ouvidos, subornaram profetas. Mas Jeremias continua profetizando, e quem vê aquele homem com barba grande, cabelo alongado, andando pelas ruas de Jerusalém, dizem: este homem é um fracasso. Profeta sem público, profeta sem aceitação e sem aplausos,
Mas quem disse que sucesso para Deus está relacionado a aplausos? Nem tudo que nós aplaudimos aqui embaixo, Deus está aplaudindo lá em cima. Porque sucesso para Deus não está relacionado à aceitação pública. Sucesso para Deus está relacionado à obediência ao propósito. Nem tudo aquilo que os homens exaltam, Deus exalta. Porque sucesso para Deus não está relacionado a aplausos. Sucesso para Deus está relacionado a compromisso e a santidade para com a sua palavra e com o seu nome. Os homens olham e dizem: Jeremias é um fracasso, mas Deus lá no céu está dizendo: é um sucesso. Ninguém quer ouvir, mas ele continua pregando. Ninguém crê, mas ele continua falando, porque a palavra de Deus é fiel e o Deus da palavra cumprirá aquilo que disse. Mas o povo não deu ouvidos. Incorreram no erro que Tiago escreve na sua epístola universal, no capítulo 1, versículo 22, dizendo: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Contrataram alguns profetas para falar aquilo que eles queriam ouvir, e Jeremias se joga no calabouço, joga no tronco, faz sofrer. Só que Deus está cuidando do profeta e a profecia irá se cumprir. O cativeiro será estabelecido. Nebuzaradã, sem nenhuma piedade, invade Jerusalém, seguindo a ordem do seu imperador Nabucodonosor, derruba os muros, queima os portões e leva o povo cativo para a Babilônia. O cativeiro ocorre em 3 etapas. Na primeira etapa, Nebuzaradã, o capitão da guarda, leva para a Babilônia os nobres, os ricos, e no meio deles está o profeta Daniel. Na segunda leva, os oficiais, os que têm ofício, profissão. Na segunda leva vai Ezequiel. E no meio dos pobres que restam, Jeremias. É como se Deus estivesse falando: eu vou abrir a ferida, mas eu vou fechar a ferida. Eu vou permitir a ação disciplinadora, mas fique tranquilo, porque eu não vou ficar sem falar. Me deixa abrir um parênteses aqui. Deus sempre vai ter uma boca para usar na terra. E seria muito bom se essa boca fosse a sua neste tempo. Deus sempre terá um profeta, e profeta é diferente de sacerdote, porque sacerdote leva o povo até a Deus, agora profeta traz Deus até o povo. Quando aparecia um profeta, e profeta não eram homens de muitos amigos, profetas não eram homens de conluios, de festas, não, mas quando eles apareciam, todos sabiam: Deus vai falar com a nação. O cativeiro ocorre, e Deus está dizendo: se eu precisar falar no palácio, no meio dos ricos, dos nobres, a minha boca é Daniel. Se eu precisar falar nas margens do rio Quebar, no meio dos oficiais, a minha boca é Ezequiel. E se eu precisar falar no meio dos pobres que ficaram, a minha boca será Jeremias. Mas que eu vou falar, eu vou falar. Ezequiel está às margens do rio Quebar. O nome Ezequiel quer dizer Deus fortalece, ou Deus fortalecerá. Ezequiel, um profeta, criado para ser sacerdote, porque é filho de sacerdote, mas Deus escolheu para ser profeta, porque uma coisa é ser o que os homens querem que sejamos, outra coisa é ser o que o céu quer que sejamos. E eu vou liberar uma palavra profética que está inundando a minha alma. O que vai prevalecer na sua vida não é o plano de baixo, é o plano de cima.
Eu vou repetir isso porque eu estou sentindo graça na palavra revelada. O que vai acontecer na sua vida não é o plano de baixo, é o plano de cima. Porque o plano de baixo alguém pode revogar, mas o plano de cima ninguém revogará, porque o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos e planos podem ser impedidos. Ezequiel está às margens do rio Quebar, e ele tem uma visão. Isso aqui é para entendermos um evangelho apresentado de 4 formas, porque a Bíblia é linda na sua simbologia. Ele tem uma visão, e em pleno dias odiernos, Deus continua dando visão ao seu povo. Não se assuste se os dons espirituais se manifestarem neste culto através da ministração da palavra, porque eu estava orando e o Senhor falou ao meu coração: eu vou colocar tesouros em vasos de barro esta noite. Deus pode capacitar você esta noite com uma capacitação celestial. Ezequiel tem uma visão, e a visão são rodas que se movem dentro de rodas simultaneamente. Quando ele olha para as rodas que se movem dentro de rodas, ele vê asas. E quando as asas se movem, ele diz que ele escutou os tatalares, os ruídos daquelas asas. Raios, trovões e relâmpagos. E no meio das rodas que se movem dentro de rodas, estão vários olhos, porque está cheio de olhos dentro das rodas. E ele diz que ele vê 4 seres viventes: um leão, um boi, um homem e uma águia. Quando ele está vendo o leão, ele está vendo de forma prefigurada o evangelho escrito por Mateus, apresentando Jesus aos judeus como leão da tribo de Judá. Só que ele também vê o boi, e o boi é a figura do evangelho escrito por Marcos, apresentando Jesus na figura de servo. E não há figura mais serviçal do que a figura do boi, porque o boi serve vivo, e o boi também serve depois de morto. Boi vivo mostra força para o trabalho, e boi morto nós comemos a sua carne. Vamos pensar um pouquinho em Jesus como boi vivo. 35 milagres. Fora os que não foram registrados, porque se forem registrar todos, faltaria lugar para guardar os livros, foi o que João disse. Mas dentre os 35, 23 curas, 3 ressurreições e 9 milagres mostrando o seu poder sobre a natureza. E eu estava pensando, por que 3 ressurreições? Porque todo enterro que Jesus encontrou, ele transformou em festa. Jesus não gosta de morto e também não gosta de morte. Lázaro ele ressuscitou, a filha de Jairo ele ressuscitou, e o filho da viúva de Naim ele ressuscitou, porque aonde chega o príncipe da vida, a morte não pode se estabelecer. Depois falarei quando ele venceu a morte, porque faz parte da aplicação do texto que lemos. Boi vivo, força para o trabalho. Boi morto, Jesus disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Mas o mesmo que é leão é boi, e o mesmo que é boi é leão. Aí nós escutamos há mais de 2000 anos a expressão ambígua: mataram a Jesus. E se eu disser para você que a expressão é ambígua, e se fôssemos analisar friamente, não mataram Jesus? Ah, pastor, vai embora. O senhor vem aqui pregar no 87 anos da igreja, dizer que ele não morreu? Na verdade a expressão não seria mataram Jesus. Na verdade a expressão seria ele se deixou morrer. Porque ele disse: ninguém tira a minha vida, sou eu que dou, e eu dou para depois tomar de volta, porque eu tenho poder para dar e poder para voltar a tomar. Eu morro como boi, mas eu ressuscito como leão da tribo de Judá, como aquele que impera sobre o império da morte. Ezequiel também vê o homem.
Lucas, o médico e evangelista, apresenta Jesus como filho do homem. E essa aqui, se você sentir, é para dar um glória a Jesus, daquele que só você sabe dar. Pergunte para mim por quê? Porque Jesus não venceu o diabo como Deus. Jesus venceu o diabo como homem. Isso aqui é no mínimo glorioso, sabe por quê? Porque como Deus, só o respirar das narinas do mestre acabaria com Satanás. Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Então ele não venceu como Deus, ele venceu como homem. E como homem ele olha para Adeblu esta noite e diz: se eu venci o mundo, vocês também podem vencer, porque ele venceu como homem. Mas Ezequiel não vê só leão, boi e homem, ele também vê a águia. E aqui eu começo a pregar. Quando ele vê a águia, ele está vendo o evangelho escrito por João. O nome João quer dizer graça ou favor de Deus. Para aqueles que conhecem a Bíblia de forma sistemática, sabem que o evangelho escrito por João é diferente dos 3 anteriores. Porque Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, são semelhantes. João escreve com uma outra proposta. E sabe qual é a proposta? Provar a divindade do Cristo, provar a sua deidade, provar a sua filiação, provar que ele é o Filho unigênito de Deus. E como que João começa no capítulo 1? Me permita começar no capítulo 1 para chegar no 20. Mas eu não vou cansá-los. Eu só vou pontuar um acontecimento em cada capítulo para aplicar o lençol e o lenço. No capítulo 1, ele apresenta Jesus da forma mais magnífica das Escrituras. E sabe qual é? No princípio era o Verbo, o Logos. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Princípio de eternidade. Parece paradoxo, porque eternidade não tem começo e não tem fim. Mas só que a apresentação do Verbo é o princípio da eternidade. Gênesis capítulo 1 é princípio da criação. Agora João capítulo 1, princípio da eternidade. O nosso Cristo é Senhor de tudo e Senhor de todos. Se você concorda e reconhece o seu senhorio, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele toda a adoração. O capítulo 2. Jesus está nas bodas em Caná da Galileia. O primeiro milagre registrado. Acaba o vinho. A festa está em crise. Só que Maria, de uma forma bem silenciosa, e eu gosto das minúcias do texto, porque Maria é perceptiva. Parece que isso é bem atributo das mulheres. A minha esposa, eu sou casado há 16 anos. Ela chama Paola. Eu tenho um filho chamado Eduardo Júnior, que é lindo. Tem 9 anos, vai fazer 9 anos agora. É a cara da mãe dele, graças a Deus. E nós estamos presidindo a igreja de Três Lagoas há 2 anos. Imagino que dar continuidade a um trabalho que foi pastoreado por um pastor de 30 anos não é uma tarefa muito fácil. E não pense que o povo é legalzinho. Não pense. Você lembra que o povo falou para Josué? O senhor está dizendo que o povo é ruim? Não, estou dizendo que o povo é exigente. Alguém diz assim: foi fácil Josué substituir Moisés. Foi. O povo olha para Josué e diz assim: nós seremos contigo e te obedeceremos em tudo que você disser, se nós vermos que Deus é na sua vida como foi na vida de Moisés. É bem facinho. Ele orava e o mar abria. Ele orava e Deus mandava o maná. Ele orava e falava com Deus face a face.
dar seguimento a um trabalho não é uma das tarefas mais fáceis. Mas eu estou dizendo isso para te mostrar a percepção das mulheres. Esses dias, um obreiro me abraçou. E quando ele me abraçou, eu gosto muito dele. Ainda continuo gostando. E quando eu cheguei em casa, Paola me chamou e disse assim: cuidado com esta pessoa. Eu disse: por quê? Ele é tão bom, tão querido, tão fiel. Ela disse: espere e veja. Não passou 4 meses. O querido e fiel nos criou um problema que já está resolvido. Mas eu estou dizendo isso para mostrar-lhes a percepção das mulheres. Quando a sua esposa disser assim: cuidado, tenha cuidado. Porque é algo que Deus deu só para elas. E elas têm facilidade com isso, com a percepção. Maria está na festa. E ela tem uma percepção de que alguma coisa errada está acontecendo. Acabou o vinho. Ela poderia chamar alguém, reunir as irmãs, vamos orar. Mas ela ficou quietinha, chamou o dono da festa e disse: procura Jesus. Porque tem gente que manda procurar a todos, menos Jesus. Ela diz: procure Jesus, que o milagre vai acontecer. E Deus está usando a minha boca para dizer-lhes esta noite: pode ser que a água tenha aparecido, e a água é elemento básico e primordial para a sobrevivência. Só que Deus não quer só que você sobreviva, Ele quer que você viva com qualidade de vida. Então chama Jesus, porque Ele vai transformar a água em vinho esta noite, para abençoar a sua família. No capítulo 3, Jesus instrui Nicodemos a respeito do novo nascimento. No capítulo 4, Jesus vai mudar a vida da mulher samaritana. Tudo isso aqui daria uma mensagem, mas é só para pontuar. E ela foi tão mudada interiormente que ela larga o cântaro para viver uma vida de fonte. Porque quem um dia se encontrou com Jesus e ouviu falar de fonte, nunca mais vai querer viver de cântaro. No capítulo 4, versículo 18 a seguir está escrito: deixando ela o seu cântaro. Por que ela deixou o cântaro? Porque cântaro enche hoje, esvazia amanhã. Agora a fonte não precisa esvaziar, tem água todo dia. Jesus está falando contigo esta noite: joga o cântaro fora para viver uma vida de fonte. Porque cântaro é limitado, encheu, não cabe mais nada. Deus está falando contigo: se você tiver coragem, joga o cântaro e vem para a fonte. E essa fonte é de águas que jorram para a vida eterna, e nunca mais faltará água. No capítulo 5, Jesus cura o paralítico de Betesda. No capítulo 6, a multiplicação dos pães. No capítulo 7, Jesus sofre com a incredulidade dos seus irmãos. Ah, pastor, eu estou sofrendo, falaram mal de mim. Fica tranquilo, falaram de Jesus também. No capítulo 8, Jesus perdoa a mulher adúltera. No capítulo 9, a cura do cego de nascença, Jesus cuspindo na terra e fazendo lodo. Jesus abaixou, está mexendo cuspe com lodo. Pega aquilo, põe nos olhos do cego e diz: vai lavar. Alguém poderia dizer: nunca vi curar cego com cuspe e terra. E Jesus responderia: fica tranquilo, eu estava lá na eternidade. Quando tudo começou do pó da terra, o que está faltando aqui é só um pouquinho de barro. Vai lá e lava. Ele foi, lavou e voltou enxergando. No capítulo 10, Jesus se apresenta como bom pastor. No capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. No capítulo 12, está tendo uma ceia na casa de Lázaro. E é outro detalhe que eu preciso revelar-vos. E vocês já sabem, é só para lembrar. Imagine uma ceia, não é santa ceia, é ceia. Alimento rotineiro dos judeus. Estão todos sentados ao redor da mesa. Quando eu digo todos, eu preciso nomeá-los: Jesus, Marta e Maria. Mas está faltando alguém.
que ressuscitou. Como é o nome dele? Lázaro. E ele está sentado aonde? Na mesa. No capítulo 11, ele está morto. No 12, sentado na mesa para comer. O Evangelho é a única coisa, ferramenta de Deus que pode ressuscitar um defunto e colocar ele sentado na mesa. Não fica bravo com o pastor Eduardo, é só uma didática da mensagem. Eu sei que você está bonito, cheiroso, você está bonita, cheirosa, bem vestido, bem vestida, mas diga assim para quem está ao seu lado: eu estou olhando para um ex-defunto. Eu tinha certeza que vocês iam ficar bravos. Diga assim: eu estou olhando para um ex-defunto. Pastor, mas eu nunca morri. Quem disse? Todos nós estávamos mortos em nossos delitos, ofensas e pecados. Sabe o que Paulo diz? Ele nos vivificou e nós ressuscitamos através da pregação do Evangelho, e hoje estamos assentados na mesa, sem nenhum tipo de emocionalismo. Você pode glorificar a Jesus porque você está sentado na mesa de Deus esta noite. Você pode levantar as suas duas mãos para o céu, o mais alto que você puder, e junto com as mãos dar o maior grito de glória a Deus, como forma de gratidão, porque você ressuscitou e está na mesa, e a mesa está cheia na Adeblu esta noite. O Espírito de Deus me inspira a dizer-lhes: pode pegar, porque a mesa está cheia. A mesa foi servida esta noite para lhe abençoar. Imagine, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Imagine a reação de Maria. Isso aqui é lindo. Me deixa parar só um pouquinho aqui. Ela olha para a mesa e diz assim: não tem como deixar de adorá-lo, porque meu irmão estava morto de 4 dias, e agora ele está na mesa comendo. Lembra que eu disse ontem que se tem 2 coisas que crente gosta de fazer? A primeira é dar glória a Deus e a segunda é comer. Eu tive que me segurar lá no Hotel Glória hoje, vou fazer propaganda. Tem um café colonial lá, pastor, que é uma coisa do céu. E eu estou de regime. Mas quando você senta na mesa, você quer comer. E aqui em Santa Catarina tem uma rosca, um bolo chamado cuca. Irmão, aquilo é uma prova para qualquer regime. E eu disse: Jesus, me segura, porque eu tenho um acordo com a pastora Paola de emagrecer pelo menos 10 quilos até o final do ano, e só foram 3 até agora. Então o Senhor me ajuda a resistir à cuca. Cuca é aquela personagem do Pica-Pau Amarelo, né? Imagine que Lázaro está sentado na mesa comendo. Não importa a situação que você chegou aqui esta noite, mas você vai comer esta noite. Tem gente aqui que não está conseguindo comer há algum tempo, mas o Espírito Santo vai levar a comida na tua boca esta noite. Você vai sair daqui fortalecido. Lázaro está comendo. Estava morto, mas está comendo agora. Aí Maria levanta, diz: eu tenho que adorar. Repita comigo: adorar. Só que esse negócio de adoração, irmão, é muito interessante. Por quê, pastor? Porque a adoração é única e exclusiva. É igual senha de banco, é pessoal e intransferível. Você pode estar num ambiente onde todos estão adorando e você não adorar, como você pode estar num ambiente onde ninguém está adorando e você está adorando, porque a adoração é pessoal. Maria levanta assim: deixa comigo que eu vou adorar quem ressuscitou meu irmão. Aí ela pega o perfume e derrama nos pés de Jesus, porque adorador inteligente não começa por cima, começa por baixo.
Porque a adoração está muito envolvida com a humilhação. E quando ela se humilha e começa a ungir os pés de Jesus, o cheiro do perfume toma conta de toda a casa. Faz assim comigo, ó. Parece coisa de criança, mas é só para gravar na sua mente. Faz assim, ó. O cheiro do perfume tomou conta da casa. Como seria bom se o cheiro do perfume tomasse conta da casa esta noite. Como seria bom que a nossa adoração tomasse esse ambiente de uma forma que viesse saturá-lo e o céu nos visitasse bem de pertinho, porque nós estamos atraindo a presença do Deus Todo-Poderoso. Se você quiser me ajudar, pergunte assim para quem está perto de você: se depender de você, o cheiro do perfume toma conta da casa esta noite? Se depender de você, vai ter um glória a Deus, vai ter um aleluia. É claro que não depende de você, depende do Espírito Santo, não é? Mas se ele tiver liberdade para se mover em você, quando ele se move, a gente tem prazer de dizer glória a Deus. Aí é um glória a Deus aqui, é um aleluia lá, é alguém levantando a mão, é alguém falando línguas estranhas, e o cheiro do perfume começa a tomar conta da casa. É claro que isso não é por emoção, porque avivamento não é emoção, avivamento é razão. É a ação do Espírito Santo através da palavra que é ministrada, levando os crentes a lembrarem da sua característica de pentecostais e de adoradores ao nome do Senhor. Só que quando o cheiro do perfume toma conta da casa, alguém se levanta. Quem é que se levantou? Judas. Você já reparou que quando você não está fazendo nada, ninguém se incomoda com você? Mas é só levantar para fazer alguma coisa que levanta uma corja para tentar atrapalhar. Judas, Neemias, Sambalate, Tobias, e mais uma lista aí na Bíblia que dá até medo de lembrar deles. Aí Judas se levanta, pastor Nilton, e diz assim: para que isso aí? Você já reparou que tem crente que não adora, mas quer se intrometer na adoração dos outros? São os fiscais de culto. Aqui não tem não, deve ter lá, só lá em Três Lagoas tem. Aqui não tem essas coisas. Para que adorar desse jeito? Para que esse glória a Deus com essa boca tão grande e tão alta? Porque nós estamos ficando chiques até para adorar. Aqui não, só lá no Mato Grosso do Sul. Eu vejo que tem irmãs que quando vai chorar lá na igreja, elas pegam o lenço e fazem assim, ó. Por quê, pastor? Para não estragar a produção. Irmã, estraga, depois você produz de novo. Mas adore a Deus em espírito e em verdade. Deus está procurando os adoradores. Aí Judas diz: para que adorar dessa forma aí? Por que não vendeu esse perfume e deu para os pobres? Para que dar esse glória a Deus tão alto? Levantar a mão para quê? Esse pregador já me mandou falar duas coisas. Eu estou ficando irritado com ele. Porque nós vamos ficando acostumados, e eu não estou falando de barulho, porque nem sempre quem faz barulho está adorando. Eu estou falando de sentar e ter um coração ligado no trono de Deus e dizer: Senhor, fala, porque eu estou ouvindo a tua palavra. Vou sair aqui do capítulo 12. Por que Judas se intrometeu na adoração de Maria? Porque traidor nunca vai entender adorador. Quem está com o coração disposto a trair, nunca vai saber o que é adorar. Irmão, deixa os adoradores adorarem. Deixa os adoradores tocarem o coração de Deus. Isto é coisa que Deus recebe. No capítulo 13, o Jesus que tem os pés ungidos, agora vai lavar os pés dos discípulos. Porque tem muita gente querendo ter o pé ungido, mas ele não quer lavar o pé de ninguém. E com Jesus eu aprendo que quando você é servido, você também tem que aprender a servir. No capítulo 14, Jesus fala sobre o céu. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, em vão eu teria dito: vou preparar-vos um lugar, e se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vocês também. No
capítulo 15, Jesus fala sobre a videira. No capítulo 16, ele instrui os discípulos. No capítulo 17, ele ora pelos discípulos. No capítulo 17 eu falei. No capítulo 18, Jesus está no Getsêmani, na prensa de azeite. E no capítulo 19, Jesus vai ser crucificado. Me deixa só fazer uma aplicação aqui e ir para o capítulo 20. Repita comigo: cruz, altar, cordeiro, sangue, sacrifício, morte, Jesus. Levítico capítulo 4, versículo 18 diz: de um tipo de sacrifício chamado holocausto. O holocausto era um dos únicos sacrifícios onde o animal era queimado por completo. Pegava-se um animal, diga animal. Colocava sobre o altar, diga altar. E o altar, ele era quadrado, de 4 pontas. Pegava-se aquele animal, macho de 1 ano, colocava sobre o altar de 4 pontas. E o sacerdote que iria oferecer aquele sacrifício, ele pegava um recipiente de barro chamado de safi. O safi é um vaso de barro usado em rituais religiosos pelo sacerdote. Quando o animal estava deitado, ele pegava uma adaga, uma faca pequena, mas muito afiada, e ele cortava o pescoço do animal. Aí com o safi, ele pegava parte do sangue que jorrava. E quando o safi estava cheio do sangue, me permita colocar o dedo nesse copo, é eu que vou tomar depois, tá bom? E ele fazia isso aqui, ó. Dedo no sangue, sangue na primeira ponta do altar. Dedo no sangue, sangue na segunda ponta do altar. Dedo no sangue, sangue na terceira ponta do altar. Dedo no sangue, sangue na quarta ponta do altar. O altar tinha que estar marcado pelo sangue nas 4 pontas. O resto do sangue ele não podia jogar fora. Ele jogava na base do altar. Aí o animal era queimado. As cinzas caíam. E como o sangue está lá embaixo, na base do altar, misturava sangue e cinzas. Quando acabava o sacrifício, o sacerdote pegava aquela cinza, colocava numa sacola, um tipo de embornal, e ele começava a fazer isso aqui no arraial, ó. Ele punha a mão na cinza misturada com sangue, jogava no arraial e gritava: estamos perdoados. Estamos perdoados. Estamos perdoados. Só que aquilo não perdoava, só encobria. Aí Jesus vem cumprir a lei sacrificial. Aí Jesus vem para um altar, só que o altar de Jesus é diferente. Ele tem 4 pontas, mas ele chama cruz. Não tem que marcar as 4 pontas do altar com o sangue? Então coloca cravo na mão direita dele, sangue na primeira ponta do altar. Coloca cravo na mão esquerda dele, sangue na segunda ponta do altar. Coloca cravo nos pés dele, sangue na terceira ponta do altar. Cadê a 4ª ponta do altar manchada de sangue? Coloca uma coroa de espinhos na cabeça dele e finca bem os espinhos para que a 4ª ponta do altar seja manchada com o sangue. Mas cadê o sangue que é jogado na base do altar? Um soldado romano pega uma lança, lanceia ao lado de Jesus, e todo o resto de sangue cai misturado com água na base do altar. Cadê o sacerdote para dizer que nós estamos perdoados? Jesus levanta a voz e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Na língua grega tetelestai, a conta está paga. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele passou pela cruz do Calvário.
Você pode levantar a voz e dar o maior grito de glória a Jesus que você puder, porque Ele marcou as 4 pontas do altar, Ele derramou o sangue na base do altar, e Ele gritou, está consumado. E o salmista escreve no Salmo 124, verso 7, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço quebrou, e nós escapamos para a glória de Deus Pai. O poder do sangue de Cristo. Pode ser fraquinho, pode estar debilitado, mas tem a marca do sangue. O maligno não vai te tocar. O sangue de Cristo é a marca da vitória. Mas eu preciso terminar. Domingo, o primeiro dia da semana, Ele havia dito, e tudo o que Ele disse, Ele cumpriu. Só falta uma coisa, que Ele também cumprirá, e não vai demorar muito, e daqui a pouco eu falo sobre ela. Ele disse: eu destruirei o templo e reedificarei em 3 dias. Quem olha pensa, como é que Ele vai derrubar o templo reformado por Herodes? Não tem como. Mas não entendiam o mistério que Ele falava do próprio corpo. Sexta-feira, crucificação. Sábado, tristeza e lamúrias. Domingo, o primeiro dia da semana, os primeiros raios do dia vão nascer, e Maria e as outras mulheres estavam indo ao sepulcro para ungir um defunto, porque era costume judaico. Mas uma diz para a outra: nós vamos chegar lá para ungir Jesus morto. E quem vai tirar a pedra da boca do sepulcro? O Espírito Santo me dá uma palavra profética. Quando você chegar em casa, a pedra já estará removida. A pedra tipificava um problema para as mulheres. Tem problemas que você não está conseguindo resolver, mas o céu resolverá para você esta noite. Quando você chegar lá, a pedra já estará removida. Eu vou repetir, e se você toma posse desta palavra, faz alguma coisa para adorar a Deus neste recinto. Quando você chegar lá, a pedra já estará removida. O céu já terá visitado esta situação, e Deus já terá ministrado a vitória que você precisa. Deixa que Ele vai cuidar da pedra. Quando elas chegaram lá, oh Espírito Santo, a pedra está removida, e elas escutam a afirmativa declaratória: vocês estão procurando o vivente entre os mortos? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é a maior declaração do Evangelho. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Ele vive e está aqui na AD Blue esta noite. Ele vive, a Ele a glória nos céus pelas milíades angelicais, e na igreja o reconhecimento da sua suprema vitória sobre a morte. E Paulo escreve em 1 Coríntios 15:55: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a sua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus ressuscitou como primogênito dentre os mortos.
Quando Maria vê aquilo, ela escuta a orientação: vá, dize aos discípulos e a Pedro que eu estou vivo. Ela pensa que está conversando com o jardineiro, mas isso aqui é mensagem para outro dia. Tem muita gente conversando com o jardineiro sem reconhecer que o Cristo já ressuscitou. Ela vai e ela fala para Pedro. Quando ela fala para Pedro, João também está perto, e saem correndo os dois. Só que eu gosto tanto do apóstolo João, porque ele é o mais novo dos discípulos, e olha o cuidado que ele tem para escrever. Ele diz assim: saíram correndo Pedro e outro discípulo. Mas quem está escrevendo é ele. Ele não podia falar Pedro e eu. Mas quem vai encontrar com Jesus ressuscitado não tem nenhuma vaidade que o nome dele apareça: Pedro e outro discípulo. Se fosse hoje em dia, eu fico pensando: vamos fazer uma live, vamos transmitir, vamos publicar, vamos pôr no Insta. Mas ele está tão animado para ver que Jesus ressuscitou, que ele sai correndo e ele escreve Pedro e outro discípulo. É a humildade de alguém que vai se encontrar com o Cristo ressuscitado, porque quem quer o bem da obra de Deus não se preocupa em aparecer, não tem inveja, não tem rivalidade. A sua vitória é a minha vitória é a sua vitória, porque no reino de Deus não tem um que perde e outro que ganha. Aqui quem perde é Satanás e quem ganha é o reino, e a igreja segue caminhando. Podemos fazer uma dinâmica? Diga assim para quem está ao seu lado: eu quero te ver crescer. Não, mas abre a boca e diz com coragem, diga assim: eu quero te ver crescer. Eu quero te ver prosperar, e eu te prometo que eu não vou ficar com inveja. Eu te prometo que eu não vou ser como o irmão mais velho do filho pródigo. Se você ganhar, eu ganho junto, porque nós somos irmãos, não há rivalidade em nós. Aqui é Deus que abre, é Deus quem faz, é Deus que prospera. Então eu quero te ver ser abençoado e o reino de Deus implantado na terra. Aí saem correndo os dois. Fechei a Bíblia. Saem correndo Pedro e João. Pastor Lediel, o senhor me ajuda um minuto? O senhor é mais novo do que eu, com certeza. Glória a Deus. Então só vai ser o João, e eu vou ser o Pedro. Eles saem correndo juntos. Vamos em slow motion, câmera lenta. Tá bom? Vamos lá. Gostei disso. Ficou melhor do que se eu fizesse sozinho. Vai de novo. Mais uma. Só que o João é mais novo, então ele corre na frente. Olha lá. Agora para aí e olha para o sepulcro à esquerda. Isso, fica aí. O Pedro está mais velho, pastor Nilton, e ele vai cansado. Só que João, pode baixar o braço, João. Pode fechar a perna também, João. Agora você já está parado. O Pedro, pastor Nilton, é mais velho. Só que olha um conselho para a minha geração de pastores. João chegou e não entrou. Ele esperou o mais velho. Tem uma geração aí que não saiu nem das fraldas. Pode falar, pastor fralda? Não saiu nem das fraldas. E já estão achando que são a última bolacha do pacote. Já não quer respeitar mais pastor, já não quer mais respeitar a autoridade, já não quer mais respeitar o ministério da igreja. Eu sou um pastor presidente jovem, mas eu entendo que eu tenho um líder sobre mim e que eu devo satisfações a ele. Ele é a minha cobertura ministerial. Pelo amor de Deus, quer ter autoridade? Ande debaixo de autoridade, porque só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Eu digo isso, sei que está sendo transmitido sem nenhum constrangimento. Eu sou pastor presidente de uma grande igreja.
Eu não precisaria pegar o meu telefone e ligar para o meu líder, pastor José Wellington, e dizer para ele: eu estou indo lá para Blumenau. Só que eu aprendi com os meus pais honrar quem tem honra. Pastor, eu estou indo lá a Blumenau. Leve meu abraço à igreja, meu filho. Leve meu abraço ao ministério. Isso é João esperando Pedro. Se você não souber esperar o seu tempo, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque nós temos que saber respeitar as etapas e o tempo do trabalho de Deus em nossas vidas e honrar os mais velhos. Se você concorda, diga amém. E se não concorda, é amém do mesmo jeito. Tem que ser assim. Aí o Pedro, olha o João como é inteligente, não entrou. Cutuca aí quem está ao seu lado e diz assim: espera o Pedro, irmão. Espera, não se apressa. Ministério não é com micro-ondas, irmão. Ministério é no fogão a lenha, para preparar o seu caráter. Aí lá vem Pedro, mais velho, suando as bicas, meio palmo de língua para fora, e o João está ali como se nada tivesse acontecido. Para o João só foi um Cooper, ele é mais novo. Quando se é mais novo, tudo é mais fácil. Aí ele chega aqui para João: vou perguntar se você não entrou. Você responde: não, eu tenho juízo. Ô João, você não entrou? Por quê? Não, eu tenho juízo. Ah, você tem juízo, rapaz. Tá bom. Mas você viu alguma coisa diferente aí no sepulcro? Eu vi que os lençóis estão no chão. Eu vi que os lençóis estão no chão. Ah, lençóis no chão. Tá bom. Tá no chão, os lençóis. Vamos entrar junto? E olha que lindo o texto. Ele esperou Pedro chegar, mas Pedro não deixou ele para trás. Quando você honra, você também é honrado. Pedro poderia ter olhado para João e falado assim: ô menino, ô aspirante, iniciante, fica aqui que eu vou entrar sozinho. Não, se você me esperou, vamos entrar junto. E eles entram junto, e quando entram, Pedro diz assim: João, não é só o lençol que está no chão. Olha ali, o lenço também está dobrado à parte. Mas eu já vou explicar para a Deblu o que é um lençol no chão e um lenço dobrado. Viu, João? Obrigado. Senta lá. Valeu. Costume judaico. E eu termino. Quando alguém se hospedava em algum tipo de hospedagem, hotelaria ou casa, e ele não gostasse do serviço, a primeira coisa que ele fazia quando levantava do leito era arrancar o lençol e jogar no chão. Aí lá vem a arrumadeira. Meu Deus, perdemos o cliente. Ele jogou o lençol no chão. Isso quer dizer que ele nunca mais volta para se hospedar aqui. Mas aí a arrumadeira olha e vê um lenço dobrado. Não, ele não volta mais para se hospedar, mas ele deve ter ido ali e já volta, porque se ele deixou o lenço dobrado, ele volta para buscar o que é dele. Jesus ressuscitou e arrancou o lençol e jogou no chão. Quando ele jogou o lençol no chão, ele está dizendo para a morte e para o inferno: sepulcro nunca mais, eu nunca mais volto aqui. Tragada foi a morte pela vitória, Jesus está vivo. Eu nunca mais volto para o sepulcro. Mas ele deixou um lenço dobrado. Então isso quer dizer que ele volta para buscar o que é dele. Ele foi só ali. Ele foi só ali. Sabe o que ele está dizendo a vocês?
Ei, não entristeça os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Eu vou voltar. O mundo não me verás, mas vós me vereis, porque eu estou em meu Pai e vocês estão em mim. Sabe o que Jesus está falando com você? Eu volto para te buscar, você é meu. Só quem vai com Jesus aqui, dá aquele grito de glória a Deus que só você sabe dar. O lençol está no chão e o lenço está dobrado. Você pode olhar para essa pessoa e dizer assim: você vai, porque Ele vai vir te buscar, a trombeta vai soar. E Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,16 que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados em um abrir e fechar de olhos. A trombeta soará. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Fostes fiéis no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Lá não haverá dor, não haverá pranto, nem sofrimento. Deixaremos de ser a igreja militante para sermos a igreja triunfante. Vamos trocar a cruz pela coroa. Não fique de fora do maior acontecimento da história, o arrebatamento da igreja. Ele voltará e nós estaremos prontos para dizer em voz uníssona e retumbante: Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Pode ser hoje a volta do Rei. Eu volto para te buscar. E você vai estar para sempre comigo. Com a aquiescência do senhor presidente, se coloque de pé, por favor. Lamanduriminai. Feche os teus olhos por 30 segundos. E pense no céu. O céu vai visitar a alma de alguns aqui. Alguns não conseguirão ficar em silêncio. Seja renovado em línguas estranhas. Faz 87 anos que Deus acendeu uma fogueira em Blumenau. E ela não pode se apagar. Quem tiver glória, diga glória. Quem tiver aleluia, diga aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, adore a Deus em outras línguas. Choriamanduriminarasai. Landecouia nemachuiminarasai. Coloca para fora esta unção que está dentro de você. O lençol está no chão. O lenço está dobrado. Ele vai voltar. Se você puder, levante as duas mãos. Eu quero orar por você. Deus está renovando as tuas expectativas esta noite. Deus está renovando as tuas esperanças esta noite. Sinta o toque do Espírito Santo.
Sinta a unção quebrando o jugo e te dando liberdade, para que você voe como um pássaro livre. Pai, eu te glorifico esta noite. Obrigado pela graça de ministrar a tua palavra. Como disse o salmista no Salmo 115, não a nós, mas ao teu nome toda a glória. Obrigado pela vida do pastor Newton, Senhor. Obrigado pelo ministério desta igreja, pastor Lediel. Obrigado pelo privilégio de rever pastor Newton, um baluarte da tua casa nesse estado. Eu quero te fazer um pedido agora pelo teu Espírito. Aonde houver um crente batizado com o Espírito Santo e com fogo, aonde houver um crente, Senhor, que tem consciência que o Senhor voltará para buscá-lo, eu quero te pedir agora, meu Deus, visita ele da planta do pé ao alto da cabeça, aviva, renova, ministra, faça com que ele transborde da tua presença neste lugar, porque aqueles que estão te esperando têm azeite na lamparina, aqueles que estão te esperando podem até dormir, mas quando acordarem terão azeite na lamparina, terão azeite que é símbolo da tua presença. Ministra sobre nós esta noite, Senhor. Preside sobre nós esta noite, Senhor. Nós estamos lhe aguardando. Sabemos que o mundo passará com as suas concupiscências, mas aquele que faz a tua vontade permanecerá para sempre, e brilharão como as estrelas do firmamento. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja.